Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Felipe MG, eu sou o Felipe e galera, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de um rumor, a possível futura fabricação de um Xbox Series S mais forte do que a gente tem agora. Você já gostou da ideia? Então deixe seu like, apoie o canal também se inscrevendo e vamos lá. Estava eu tranquilo, né, mexendo no celular e o inscrito me falou a respeito disso, né, e eu fui pesquisar um pouquinho a respeito desse possível Xbox Series S que possa surgir aí, segundo rumores. Então não vamos afirmar nada nesse vídeo. E eu quero levantar alguns questionamentos, até mesmo pra gente se questionar mais a respeito da veracidade dos fatos. Beleza? Então eu já tô aqui com várias matérias aqui no meu PC pra gente ver, ler a respeito e comentar também. Então, vamos lá. O Xbox Series S pode ganhar uma atualização já no ano que vem, com uma CPU de 6 nanômetros da AMD. Além disso, o irmão mais potente do console, o Xbox Series X, deve ganhar uma nova versão em 2023. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, dia 8, no canal do YouTube Maurice Law is Dead, que realiza análises técnicas de PCs e consoles. De acordo com ele, a Microsoft está mirando em pelo menos uma atualização de console para o próximo ano, e o Series S é o favorito. Segundo as informações do YouTuber, a marca tem melhores números de assinatura do Xbox Game Pass no Series S, e eles pretendem alcançar ainda mais assinantes para o serviço. E ele sustenta que a empresa planeja, com o hipotético novo console, alcançar mais pessoas para o serviço e ainda gerar uma queda no preço atual do Series S para um valor entre 189 e 249 dólares. Ou seja, digamos que na cotação bruta seria em torno de R$ 998 a R$ 1.300, mas a gente sabe que esses preços nunca chegam aqui. O canal Maurice Law is Dead disse ainda que a expectativa da Microsoft é que o novo videogame tenha um preço menor que 350 dólares, seria mais ou menos R$ 1.800 na conversão direta. Ele sustenta que caso este valor seja alcançado, o console conseguiria competir com vantagem em relação à nova versão do PlayStation 5, ou seja, também cogita a nova versão do PlayStation 5, embora a gente não vá abordar aqui. O futuro aparelho teria CPU AMD Zen com tecnologia de 6 nanômetros, que permitiria que o console alcançasse um desempenho de 24 CUs, sendo um pouco mais potente que o original, com 20 CUs. Ainda atrás do Xbox Series X, que tem 55 CUs, e o PS5, que tem 36 CUs. A Microsoft não realizou nenhum comentário oficial sobre o assunto e por isso o tema ainda deve ser tratado como rumor, ou seja, simplesmente foi um levantamento de um canal, né? Ele levantou algumas questões que apontaria esses fatos, porém não existe fato consumado, são apenas especulações. E vamos lá analisar um pouco e falar a respeito disso. Bem, primeiramente eu gostaria de pedir para você comentar aí se você acredita que a Microsoft pode sim lançar o Xbox Series S para atualizar o atual, visto que a gente acabou de receber esse console aí no mercado, e se você acredita realmente que ela vai fazer isso, beleza? E segundo, eu não quero de forma alguma tirar mérito dos veículos de mídia, ou até mesmo do canal Maurice Law, que eu curti pra caramba, que faz análise de GPUs, CPUs, consoles portáteis, enfim, coisas de hardware, coisa que eu curto pra caramba, é um assunto muito interessante pra mim, beleza? Então vamos lá, galera, pra falar sobre o assunto, eu queria realmente voltar na geração anterior para a gente analisar como que a Microsoft procedeu, por exemplo, no lançamento do Xbox One. Até mesmo a gente pode falar assim, como a Sony procedeu ali no lançamento do PlayStation 4. Ambas empresas, quando lançaram seus consoles no mercado, lançaram aí o quê? Lançaram a versão que a gente sempre chamou de Fat, certo? E depois vieram as versões Slim e versões Pro, ou versões X. Então assim, da parte da Microsoft a gente teve o Xbox One Fat, Xbox One S e Xbox One X. Lembrando que teve a versão também All Digital. Então isso pode abrir a nossa cabeça para novos pensamentos. Já do lado da Sony, a gente teve o PS4 Fat, o PS4 Slim e o PS4 Pro. E ponto, né? Do lado da Microsoft, na mesma geração, a gente teve 4 consoles diferentes, sendo o base Fat,
Slim, o Slim sem leitor e teve o One X, que seria considerado uma versão Pro, né, a versão mais potente, assim como a gente tem até agora o Xbox Series X. Ou seja, da geração do Xbox Series, a gente tem nesse momento o Xbox Series S e a gente tem o Xbox Series X. Ou seja, a gente não tem ainda uma versão que a gente pode chamar de Slim com leitor. O que a gente tem a versão Slim sem o leitor. O que realmente pode parecer plausível um lançamento de uma versão mais barata que a Pro, obviamente, que a X, né, que é a versão mais cara, sempre, né, pode ser uma versão mais barata, porém superior em preço e potência do Xbox Series S não faria sentido na questão da potência. O fato de ter o leitor, eu acho que faria sentido se a gente parar para pensar como funcionou a geração anterior, que é o Xbox One. Ou seja, a gente com o lançamento de um Xbox Series S com leitor, a gente teria 3 versões desse console. Ou seja, a gente teria Series S sem leitor, Series S com leitor e Series X, faltando apenas uma versão para a gente completar o ciclo igual na geração anterior. E o que faltaria para completar o ciclo? Faltaria uma versão FAT, que seria a versão base. A questão toda é que a Microsoft, quando lançou o Series, ela já lançou a versão Slim junto com a versão mais parruda possível, que seria o Series X, certo? E agora, com novas tecnologias, né, ou seja, um possível processador aí de 6 nanômetros da AMD, o que tornaria mais fácil de atingir uma potência superior, pode mudar um pouquinho a história. Mas mesmo com isso, eu não acredito que a Microsoft vá trazer esse console à luz do dia. E se trouxer, não trará tão cedo, visto que está tentando produzir os consoles, porque ainda falta chip no mercado, certo? Então eu acredito que muitos componentes vai ser uma luta muito grande para conseguir simplesmente não só desenvolver novos componentes, mas como também para adquirir das fábricas, visto que já está difícil para manter os consoles atuais no mercado. Imagina com o lançamento de novos consoles, ou seja, novos produtos, você teria mais produto para consumir os componentes, ou seja, isso viraria um caos. E pode ser que novamente a gente tenha os mesmos problemas que a gente tem na geração atual do Series, que seria a falta de consoles no mercado. O Series X você não acha para comprar, não a preço bom, normalmente é algum scammer que tá por aí, digamos, não que isso seja errado, mas que tá por aí farmando, né? Quando ele consegue um usado barato, ele compra, vende caro e por aí vai. Realmente bem difícil surgir um estoque de Series X. E eu só trouxe esse vídeo aqui para vocês realmente para, assim, digamos que tranquilizar vocês, porque esses consoles que a gente tem agora, que foram as primeiras levas, né, do Xbox Series S e Xbox Series X, muita gente que comprou tá com, digamos que com receio, porque esse rumor de que, já vai lançar a nova versão, nossa versão vai ser deixada de lado, a Microsoft só vai incentivar que façam jogos para os novos consoles, pra gente trocar de console de novo, eu não acredito numa coisa dessa. Gente, obviamente, se surgir uma nova versão, nós estamos tranquilos, porque tudo aqui vai ser lidado por geração. Então o Xbox Series S, esse que a gente tem hoje, ele é muito potente, é forte, é um console top, que vale a pena sim você ter, você comprar. Se você comprou, não se arrependa, porque realmente é um console top. E se você tem o Xbox Series S, eu gostaria muito que você deixasse aí nos comentários a sua opinião, o que você tá achando do console, se você tá aproveitando, quais jogos você tem jogado atualmente. E galera, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje, realmente trazer o vídeo falando a respeito um pouquinho desse assunto. Eu acho que se for surgir algum console, vai demorar muito ainda para surgir uma nova versão de um Xbox Series, porque atualmente a gente já nem tem direito consoles no mercado, quem dirá lançamentos novos, certo? Devido às crises aí de fábricas, de componentes, enfim, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para você não perder os nossos futuros vídeos. Eu ficando por aqui, falou e até um próximo vídeo!